Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 12 de setembro. Ibovespa apresenta neste momento aqui uma estabilidade, mais 0,05%, mantendo aí dentro do movimento aqui, um movimento inicial de baixo, movimento de correção desse último movimento de subida, com principal suporte em 52.400, nenhuma alteração em relação à última videoanálise produzida após o fechamento do pregão de ontem. PETR4, pregão de hoje apresentando queda de 0,33%, a gente já dá para perceber num gráfico de menor periodicidade, aqui no gráfico de 15 minutos, montando o nível, aquele suporte na faixa dos 18 e 17 vai funcionando ainda bem. A perda dessa região em fechamento aqui pelo gráfico de 60 minutos, deixa eu pegar aqui gráfico de 60 minutos, teríamos uma chance maior de continuidade aí desse movimento de baixa da ação. Então pegando aqui um candle mais forte aqui para baixo, ou saindo daqui, um candle fechando aqui para baixo dessa região, aumentaria a chance de também ter uma movimentação para baixo aqui no gráfico diário, fazendo a correção desse último movimento de alta e mantendo o ativo dentro de uma tendência de baixa. Desculpe, dentro da tendência indefinida de curto prazo. A Vale 5 no pregão de hoje apresenta também uma certa estabilidade, menos 0,09%. Dentro de um movimento de baixa no G60, chance de gerar uma pequena parada, uma correção, mas o mais provável seria dar continuidade ao movimento de baixa em busca do suporte na faixa dos 32 e 61. Então, no primeiro momento, não visualizamos possibilidade ainda tão interessante de day trade nesse papel, dentro do que ela vai fazendo aí dentro do dia. Olhando para a RADL3, ativo que, no nosso entender, gerou uma compra na superação desses 17,37, uma entrada em R$ 17,38, e a ação começou bem a primeira hora de pregão, apresentando uma alta aqui de 1,58%. Na nossa avaliação, esse movimento aqui basicamente já encerrou uma tendência de alta, já gerando até um fundo ascendente, mas é uma operação com risco um pouco maior, porque a tendência de médio prazo ainda continua sendo de baixo. A nossa expectativa é de ter mais um movimento aqui para cima, baseado nessa questão de ter uma tendência indefinida. Ela pode gerar um movimento aqui para cima, cujo objetivo dessa operação, entrando em 17,38 com stop em 16,94, o objetivo ficaria aqui em torno de R$ 17,82. Então, nem tão próximo da máxima lá do topo anterior. Então, essa seria uma das alternativas de entrada. Olhando até para o gráfico de 10 ou 15 minutos, a gente observa um recuo, depois de um movimento forte rompendo a resistência, está aqui batendo nessa região de antiga resistência, agora que tende a funcionar como suporte. Se quiser ter um critério um pouco maior para a entrada, seria na superação da máxima desse candle aqui do gráfico de 15 minutos, ou seja, superar os 17,38 ou entre em 17,39, um centavo acima, ou até mesmo para quem quiser ter uma cautela ainda maior, trabalhando com stop mais curto, botando o stop no intraday, seria na superação da máxima desta primeira hora de pregão, 17,52. Enfim, nossa entrada já foi executada e os valores aí de stop objetivo repassados. CCRO3 no pregão de hoje apresenta uma boa alta de 1,43%, primeira hora de pregão muito forte. O ativo vai gerando um pivô de alta ali no gráfico semanal, podendo buscar um próximo nível de resistência localizado aqui em R$ 18,93. Também tem um gap de corpo em R$ 18,75, então resistências em R$ 18,75 e R$ 18,93. Nesse momento, o que abriria espaço não seria muito para a operação de swing trade, porque já tem um bom movimento de alta. Ficaria mais para uma operação de day trade, pegando aqui o gráfico de 10 minutos principalmente. Esse rompimento dessa máxima aqui poderia trazer uma alternativa de entrada, poderia trabalhar até com um stop um pouco mais curto aqui nessa operação. Se o stop ficasse aqui embaixo, seria um stop em torno de 1%. Colocando o stop abaixo desse último grande candle de alta, um stop de 0,64%. Enfim, o objetivo seria tentar pegar mais uma movimentação para cima dentro do pregão que está no primeiro momento forte nesse ativo, trazendo a chance ainda de ter a superação da máxima dessa primeira hora de pregão. Quem está fraca no dia é a BBS3, apresentando queda de 2,65%, mas dentro de uma tendência de alta. É importante ressaltar que essa tendência de alta de curto prazo, junto com a tendência de alta de médio prazo, atingiu um ponto significativo de resistência, 24,30 a 24,79, e vem perdendo força.
mais provável seria um retorno para essa região de suporte de 23,60 até ali a faixa de 23,35, primeira zona de suporte, e aí a partir desse momento a gente poderia avaliar alguma alternativa ainda de entrada nesse ativo, nem que seja para tentar pegar um movimento só aí do G60, uma operação de day trade em cima de BBAS3. Mas nesse momento, sinal um pouco mais forte nessa primeira hora de pregão, vai dando também uma parada, pegando aqui o gráfico de 10, 15 minutos, principalmente o gráfico de 15 minutos, se ela ficar aqui mais alguns candles, também pode trazer uma alternativa de venda na perda da mínima do dia, colocando o stop um pouco mais curto, acima aí de uma resistência que ela venha montar nessa pequena correção no tempo, movimento lateral. E por último, MB3, que nós já comentamos ontem, uma sinalização de baixa, de falso rompimento de resistência, que faria todo sentido uma movimentação para baixo na questão dos movimentos aqui do gráfico semanal, uma perspectiva de poder gerar um novo movimento de baixa, ela vai começando até de maneira forte. A primeira hora de pregão foi muito forte para baixo, com queda de 4,08%. No momento está em 3,48%, porque recuperou-se um pouco dessa queda, mas é outro ativo aqui olhando para o intraday, que também se gerar aqui uma certa parada nesse gráfico de 15 minutos, preferencialmente ali uns 4 candles, e perder essa mínima, seria uma das alternativas também de venda aí de day trade, tanto ela como o BBS3. Mas enfim, é um ativo que vai nessa situação apresentando um momento mais de reversão da sua tendência atual, que era de alta, podendo iniciar uma tendência ou indefinida ou de baixa, principalmente visto por um movimento de baixa aqui no gráfico semanal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com e participação no Invest Mania, vídeo chats às 16 horas e 15 minutos. Até mais.